gente, vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a tecnologia assistiva, porque sempre precisando, né, se renovar, a gente da educação, e é um tema que eu gosto bastante de falar, porque a gente tem algumas dúvidas sobre isso. E hoje vai ser fácil, vou tentar fazer de uma forma bem aí didática, né, para através dos slides aqui, né, bem ficar facinho aí, tá? Então vamos lá. Aí tem umas ilustrações para a gente iniciar, mas eu vou começar com um conceito aí para ficar rapidão. Então, tecnologia assistiva, ela é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que ela envolve produtos, ela envolve recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, né? Então, gente, tecnologia assistiva, porque a gente tem uma noção, a gente acha que tecnologia, essa palavra, ela remete apenas àquela coisa de computador, notebook, celular, coisa que envolve mesmo a parte de mídia. Tecnologia é toda ferramenta, é toda coisa, vamos dizer assim, que facilita a nossa vida, sendo pessoas com ou sem deficiência. Então, toda tecnologia ela vem para nos ajudar a melhorar, a facilitar coisas que sem aquilo seria muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais complicado a gente atingir. Um exemplo assim, bem prático, é o martelo. O martelo, ele é uma tecnologia. Porque vocês imaginam você pegar ali um prego e querer pregar na madeira sem o martelo. Você ficaria ali quanto tempo? Ou então pegar um livro para martelar o prego lá na madeira. Então, o martelo, ele é uma tecnologia que facilita com que a gente pregue lá o prego na madeira. Então, ele pode ser sim chamado de tecnologia, né? Então, são as tecnologias, né, que elas reduzem aquelas limitações que os nossos educandos têm dentro da sala de aula, né? Ou mesmo fora dela, lá no pátio, ou na aula de educação física, ou mesmo quando ele leva de repente uma tarefa para casa, ou algo que ele tem que fazer na casa dele. Então a gente faz uma tecnologia, a gente produz uma tecnologia para o nosso aluno, para ele fazer, né? Para ele utilizar no seu dia a dia, nos diversos ambientes em que ele se encontra ali. Então, vai depender da limitação que esse educando tem. Então, pode ser uma limitação visual, uma limitação auditiva, uma limitação física. Por quê? Para que ele se sinta realmente incluído em toda a sociedade, não só dentro da escola. Ele tem que se sentir bem nos lugares que ele vai, conseguindo fazer as coisas como outras pessoas, né? Então, olha lá. A gente precisa proporcionar um grau de independência para esse aluno, fazendo com que ele consiga fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais autônoma que ele conseguir. Mas para isso a gente precisa produzir essas tecnologias para ele. Precisamos gerar ferramentas para esses educandos, para que eles se tornem realmente autônomos e para que eles se insiram na sociedade, né, auxiliando para que, por exemplo, se esse educando já for um dia trabalhar, que ele tenha a possibilidade de arrumar um trabalho que ele possa ser inserido nesse trabalho da melhor forma, né, de acordo com as limitações dele e de acordo também com o que ele goste. E não só porque ele serve para isso, não, ele gosta daquilo, então vamos proporcionar uma forma para que ele seja incluído naquilo que ele também gosta de fazer, né? Não só empurrado ali. Então, olha só, dentro da tecnologia assistiva, a gente tem algumas categorias, certo?
para a gente poder ficar mais fácil e entender um pouquinho. Então, a primeira delas, ó, é a comunicação aumentativa e alternativa, sigla CAA. O próprio nome já diz, né? Comunicação. Então, esses CAA são formas que nós vamos fazer para que a pessoa consiga se comunicar. Porque muitas vezes o educando ele não tem verbal, né? Ele não consegue oralizar o que ele quer falar, como ele quer se comunicar. Então nós precisamos achar tecnologias, ferramentas, meios para que ele possa se comunicar, se não verbalmente, né, oralmente, de outras formas. Então nós temos inúmeros exemplos que eu vou mostrar daqui a pouquinho como que podem ser feitos isso daí. Tem os chaveiros de comunicação, tem as pranchas, né? Tem várias coisas aí que dá para fazer para ele se comunicar, certo? Aí tem a informática acessível. Então nós temos lá as colmeias, temos as ponteiras. Porque, gente, a informática ela tá aí. Nós precisamos colocar ela também na vida do nosso educando, né? Então a gente tem que facilitar o dia a dia dele com a parte da informática. Auxílio na vida diária, que é chamadas AVDs, né? Porque ele precisa tomar banho sozinho, ele precisa aprender a comer sozinho, ele precisa aprender a vestir roupa sozinho, precisa tentar andar na rua, dependendo do caso, sozinho. Isso tudo são atividades da vida diária mesmo, né? Então nós precisamos também criar as ferramentas, as tecnologias para que ele possa fazer as coisas da forma mais autônoma possível, tá? Sistema de controle de ambiente. Às vezes a pessoa não consegue levantar o braço e tal, a gente tem que fazer controles para ele acessar tudo ali sem precisar encostar em nada, como se fosse um controle remoto mesmo, tá? Auxílio de mobilidade, o próprio nome já diz, né? Auxiliar ele a andar sozinho, vamos dizer assim, né? Onde ele estiver. Projetos arquitetônicos, ou seja, prédios acessíveis, escolas, né, acessíveis, casas acessíveis, onde ele possa também caminhar sozinho. Caminhar, que eu digo, quando eu falo, gente, não é só andar com as pernas, pode ser com a cadeira, por isso que tem que ser tudo acessível. Caminhar, que eu digo, no sentido de se locomover sozinho mesmo, né? Tem as órteses e as próteses, que também é uma tecnologia, auxílios para cegos ou visão subnormal, auxílios para surdos, adaptações em veículos automotores. Hoje em dia, inclusive, é bem estimulado esse negócio dos veículos, né? São 30% de desconto, inclusive, quando você vai comprar. Não tenho certeza desse número, mas eu acho que são 30% de desconto quando você é uma pessoa que precisa dessa acessibilidade no veículo. Então também bem incentivado. Por quê? Para a pessoa ser autônoma mesmo, para ela poder se virar, dirigir sozinha, entrar num carro sozinho, saber colocar a cadeira de roda sozinho, entre outras coisas, né? E materiais adaptados. Isso daí é super, né? A gente fala bastante. Então vamos mostrar mais coisas aqui, ó. Sistema de controle de ambiente, que era o que eu estava falando. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? É através do controle remoto. São aquelas pessoas que têm limitações motoras, podem ligar, desligar luzes, aparelhos eletrônicos, som, televisores, ventiladores, executar abertura, fechamento de portas, janelas, receber, fazer chamadas telefônicas, acionar sistemas de segurança, entre outras coisas, né? Localizado no seu quarto, na sala, no escritório, na sua casa e nos arredores do seu ambiente, né? O ambiente que a pessoa está. O controle remoto, ele pode, hoje já existe esse tipo de tecnologia, ele pode ser acionado de forma direta ou indireta. E nesse caso, um sistema de varredura é disparado e a seleção do aparelho, bem como a determinação do que seja ativado, se dará por acionadores, que são os localizadores de qualquer parte do corpo, que podem ser de pressão, de tração, de sopro, de piscar de olhos, por comando de voz e etc. Então, dependendo, né, do aparelho, dependendo do que você pega ali, do sistema que você colocou, da tecnologia assistiva que está com você, é onde vai ser acionado, e dependendo
da sua limitação. Então, por exemplo, se você consegue só piscar o olho, né, a pessoa consegue só piscar o olho, vai ser feita uma tecnologia para aquela pessoa. Se você consegue só mexer a mão, vai ser feita uma tecnologia para aquela pessoa, para ela ter condição de ficar sozinha dentro do ambiente, né? Então, tudo isso para conseguir fazer todas essas coisas aí, né? Apagar a luz, acender a luz, né? Todas essas coisas bem assim que a gente não conseguiria fazer sem esse tipo de tecnologia, né? Os projetos arquitetônicos, né? Como eu falei, a gente precisa nos prédios, nos edifícios, nos lugares, nas casas, em qualquer lugar. Precisamos ter, isso aí é um tipo de tecnologia lá, arquitetônica, são as acessibilidades, olha lá, o piso tátil para as pessoas com baixa visão ou cegas, né? Adaptações dos banheiros, mobiliários, isso tudo são projetos arquitetônicos que têm que ser feitos, ó, rampas, elevadores, tá? Olha lá, órteses e próteses. As próteses são peças artificiais que elas substituem partes do corpo. Então, a gente pode ver quantos atletas nós temos aí paralímpicos que correm, por exemplo, só com aquelas próteses que são adaptadas para as pessoas correrem, né? Ou então pessoas que andam de bicicleta lá, que fazem aquelas atividades físicas todas com próteses, né? Então, são tecnologias que são feitas para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma diferença, uma coisa diferente, uma parte diferente. Às vezes mexe um pouquinho mais do que o outro, mexe um pouquinho menos. Então, de acordo com cada um, é feito uma prótese, uma órtese. Por isso que tem que ser feito para ele poder ser cada vez mais fácil, não machucar, essas coisas todas, né? Então, para estabilizar, né, da pessoa, para ser o mais perto possível da autonomia da pessoa, né? A outra tecnologia, a adequação postural. Então, vamos ler essa parte, ó. Ter uma postura estável e confortável é fundamental para que se consiga ter um bom desempenho funcional. Fica difícil a realização de qualquer tarefa quando se está inseguro com relação a possíveis quedas ou sentindo desconforto. Um projeto de adequação postural diz respeito à seleção de recursos que garantam posturas alinhadas, estáveis e com boa distribuição do peso corporal. Indivíduos usuários de cadeiras de rodas, por passarem grande parte do dia numa mesma posição, serão os grandes beneficiados da prescrição de sistemas especiais de assentos e encostos que levam em consideração suas medidas, peso e flexibilidade ou alterações músculos esqueléticos existentes. A adequação postural diz respeito a recursos que promovam adequações em todas as posturas, deitado, sentado e de pé, portanto, as almofadas no leito ou os estabilizadores ortostáticos, entre outros, também podem fazer parte deste capítulo da TA. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu já tive aluno que tinha medo mesmo de cair, né? Tinha medo de, por exemplo, às vezes eu levantar, isso, né, principalmente no começo, levantar, no começo digo de quando a gente se conhece, né, da cadeira para arrumar a blusa, para começar, né, porque tem medo de cair, eles têm muito medo de desequilibrar, tem muito medo de se machucar. Então, a gente precisa fazer a tecnologia para que ele fique numa forma tanto confortável, né, que não machuque, porque alguns deles, muitos deles, nem sentem, né, a perna. Então, a perna fica ali, fica sentada o dia inteiro. Quando vai ver, se fica muito tempo do mesmo jeito, formam feridas, podem machucar. Então, tem que ser feita a adequação postural, a adequação dessas coisas para poder ele ficar confortável e não machucar o corpo físico mesmo, né? A parte física. Então, isso tudo também, as pessoas, os TOs, né? Eles auxiliam muito os educadores, né? Os professores em relação. No próximo vídeo, eu vou detalhar para vocês cada tipo de tecnologia e vou exemplificar. Vou falar de diversas tecnologias, uma por uma, para a gente poder compreender melhor a tecnologia assistiva, tá bom? Não se esqueça de inscrever lá no nosso canal,
Coloca o sininho para tocar, que toda vez que tiver conteúdo novo vai chegar para você, tá certo? E coloca aqui, ó, suas sugestões no comentário para a gente poder falar de um próximo tema. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Um grande beijo.